Vamos lá, uma maneira bem simples e fácil para você identificar esses pacientes então que chegam com dormência na mão. Primeiro, nervo mediano, ele pode ter uma compressão aqui no punho, nós chamamos isso de síndrome do túnel do carpo, que a síndrome clínica em si é o paciente apresentar uma dormência, um formigamento, principalmente nesses dedos aqui, tá? Então, polegar, segundo, terceiro, parte do quarto dedo, tipicamente é uma dormência que predomina à noite, principalmente de madrugada, o paciente fica acordando com a mão dormente, que alivia quando ele balança as mãos, ou de manhã cedinho, assim que ele acorda. Então, se o paciente está referindo, está acordando com a mão dormente de madrugada, normalmente a causa mais comum é isso aqui, compressão do nervo mediano no punho. Você pode confirmar isso dando uma percutida no punho e você também pode fazer o teste de Fallen, que é simplesmente você dobrar o punho. Quando você faz isso, o paciente ele sente a dormência nesses dedos. O principal diagnóstico diferencial desse nervo aqui é uma compressão lá em cima no antebraço. Eu vou mostrar aqui para você. É o mesmo nervo, a diferença é que aqui o paciente ele sente uma dor no antebraço irradiando para a mão, podendo também dar dormência nos dedos. Tipicamente, então, o paciente tem essa dor nessa região mais proximal do antebraço. Se você dá uma percutida aqui nessa região mais proximal, o paciente sente dor e choque. Outra coisa é fazer essa manobra. Então, nessa manobra, você irá realizar uma pronação. O que é pronação? Você girar a mão do paciente para dentro, ok? Você vai fazer uma oposição. Quando você faz isso, o paciente sente dor nessa região mais proximal do antebraço. Dica: túnel do carpo, comumente o paciente refere que a dormência é na mão toda, tá? Apesar dele não inervar o quinto dedo. Uma outra possibilidade é você ter uma compressão de outro nervo aqui no cotovelo. É o nervo ulnar, ele dá sensibilidade para o dedo mínimo e também parte do quarto dedo. Tipicamente aqui, o paciente irá sentir uma dormência, então nesse quinto e no quarto dedo. É comum o paciente sentir choque dessa região do cotovelo irradiando até o quinto dedo. Essa região aqui do antebraço, normalmente o paciente não tem dormência, porque aqui é zona de sensibilidade de outro nervo. Se por acaso o paciente refere que essa região também está dormente, é importante você pensar na compressão aqui proximal, porque aqui já é um nervo cutâneo medial do antebraço. Aí a gente tem que pensar, por exemplo, na possibilidade de um desfiladeiro torácico ou até mesmo uma compressão a nível do plexo. Pode ser tumor nessa região do pulmão, enfim, tem algumas causas possíveis que precisam ser avaliadas. Raramente coluna poderia dar esse padrão aqui, é muito raro raiz baixa. Já vi, acho que uns 2 casos ao longo da minha vida, mas é muito raro raiz baixa, o paciente ficar sentindo, os sintomas são bem semelhantes e seria também um diagnóstico diferencial. Outra possibilidade é igual ao paciente que nós referimos ontem. Esse mesmo nervo ele pode se prender também no punho, só que nesse caso, o paciente normalmente ele tem muita fraqueza. Então, nesse quadro de compressão aqui no punho, além da dormência, é muito comum o paciente ter muita fraqueza na mão, porque aqui ele é o principal nervo que inerva esses músculos da mão. Quando tem uma lesão aqui no cotovelo, se tiver bloqueio no nervo, também pode dar fraqueza. Normalmente o paciente costuma ficar com esses dedos em garra. A paciente de ontem, por exemplo, não tinha. Você viu que ela tinha mais dificuldade em fechar o dedo, de fazer a adução dos dedos. Mas é diagnóstico diferencial, são possibilidades, tá? Você também pode percutir essa região do punho, o paciente também pode sentir dor, dormência. Agora, algo extremamente importante. A compressão é algo comum, porque são sítios anatômicos sujeitos a estenose e por isso pode acabar apertando o nervo, mas sempre pensar, diabetes é fator de risco para aprisionamento. Hanseníase é causa comum também de causar aprisionamento em nervos, principalmente se o paciente tiver mais de um nervo acometido. Se o paciente tiver história familiar, é interessante lembrar das neuropatias hereditárias por suscetibilidade à compressão, onde o paciente tem muito quadro desses compressivos, e também sempre lembrar de amiloidose. Obrigado, um abraço.